Boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Santo Deus, que nesta noite a Tua voz seja ouvida nesta igreja. Que nenhum de nós, ó Deus, tenha proeminência nesta casa. Que nenhum de nós, ó Deus, nos levantemos como vozes infalíveis por nós mesmos, mas que apenas a voz do Espírito Santo seja ouvida, que apenas a Sua palavra nos instrua, e que as nossas vidas, ó Deus, sejam pesadas e ponderadas e modificadas pela Sua palavra. Te peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, conduzindo a Sua igreja de maneira santa, de maneira agradável e digna do Senhor Jesus Cristo e do Seu sangue derramado por ela. Nós te pedimos isso no nome de Cristo Jesus, que os nossos corações e as nossas mentes se curvem neste momento à revelação do Senhor, ó Deus, contida na Sua palavra. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Queridos, vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3, do versos 1 a 12. Carta de Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 3, dos versos 1 a 12. Antes de lermos propriamente esse texto, eu te peço que vire a sua página e leiamos o texto do capítulo 1, apenas o verso 26. Leiamos todos juntos esse verso, irmãos. Se alguém supõe ser religioso, amém. Leamos então o capítulo 3, os versos 1 a 12. Assim diz o Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre os pecados da língua e o dever que nós temos de refreá-la.
Todos nós temos responsabilidades diante de Deus e diante da igreja quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor numa pública profissão de fé. E quando o Senhor então nos chama a essa aliança com Ele, desde o princípio, Ele estabelece normas, e o que nós chamamos de imperativos. Imperativos que só são nos dados quando nós recebemos o indicativo, que é a salvação em Cristo Jesus. O indicativo que é a salvação conquistada por Jesus Cristo, que nos salvou do fogo do inferno. Isso faz com que a palavra de Deus seja o imperativo para a nossa vida como um todo. E normalmente, quando nós estamos lendo as Escrituras ou ouvindo um sermão sobre questões sobre a vida, que não tocam em questões difíceis de se falar, difíceis de se pregar, nós facilmente atribuímos a Escritura como nossa única regra de fé e prática. Nós não temos dificuldade nenhuma em afirmar que a Escritura é nossa única regra de fé e prática quando nós não estamos sendo confrontados por ela. Quando não há confronto, a Bíblia sim é totalmente a nossa regra de fé e prática. Contudo, quando a Bíblia nos confronta, nós damos um jeito, isso é do ser humano pecador, nós damos um jeito de arrumar algum tipo de desculpa, de um tipo de saída, para justificar algum tipo de conduta que nós temos. Algum tipo de conduta reprovável pela Escritura. E nesta noite, queridos, eu quero reafirmar o compromisso desta igreja, da liderança desta igreja, o compromisso que nós temos de trazer a Escritura como única regra de fé e prática, tanto em momentos bons, tranquilos e agradáveis, quanto em momentos difíceis e polêmicos de serem tratados. Ela é a nossa única regra de fé e prática, por isso nós estamos pregando ela toda. E nesta noite, nós devemos falar um pouco sobre esta conduta que muitos de nós somos tomados, muitas vezes, que são os pecados da língua. Primeiro versículo, já entrando no texto, esse Tiago, que é o irmão de Jesus, um dos grandes líderes e proeminentes líderes da igreja de Jerusalém, aquele que proferiu o discurso lá em Atos capítulo 15, onde a igreja estava num momento de discussão acalorada a respeito de um tema trazido por Paulo e Barnabé. Um daqueles que foram os líderes que falaram naquele momento estava Tiago. Esse mesmo Tiago que compõe a família de Jesus Cristo, que em determinado momento do ministério de Jesus não criam nele. E apesar de serem irmãos ou ser um irmão de Jesus Cristo, Tiago provavelmente estava no grupo que tentou inclusive prender Jesus Cristo em determinado momento do seu ministério. Mas aí é que a graça de Deus trabalha. Um homem que estava do lado oposto de Jesus, não acreditando no seu ministério, é aquele que se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém. E esse é o mesmo autor que nos escreve agora. Esse autor que escreve essa carta não para uma igreja específica, como Paulo escreve para o Corinto, como Paulo escreve para os Efésios, mas essa é uma carta geral, escrita não para uma igreja, um indivíduo comum, mas para grupos de cristãos advindos do judaísmo que estavam espalhados por toda a região fora da Palestina. É por isso que o texto, lá no capítulo 1, verso 1, nos diz que Tiago envia esta carta às 12 tribos da dispersão, ou seja, fazendo uma referência aos judeus que estavam dispersos por toda a região fora da Palestina. No primeiro versículo, então, Tiago introduz o tema a respeito do que nós iremos falar nesta noite, e se você notar bem, se a sua versão for a revista e atualizada, o mesmo tema que nós demos para o sermão é o mesmo tema que está aí nesse capítulo 3, e trata justamente de um tema difícil de nós abordarmos e que requer de nós um coração de fato rendido à palavra de Deus. O versículo 1, Tiago diz que ele revela, na verdade, a fonte de todo tipo de difamação, de calúnia e de contenda na igreja de Jesus Cristo. O versículo 1 nos diz que ele dá uma ordem: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por que Tiago trata
de um tema como esse e inicia dando uma ordem para que essa igreja não tenha muitos mestres. E quando Tiago escreve desta maneira, o que ele está dizendo, na verdade, é para que eles interrompam algo que já está em continuidade, já está acontecendo. O texto nos diz: não vos torneis, quando na verdade uma melhor tradução, isso não quer dizer que a sua Bíblia e a minha estejam erradas, mas uma tradução mais coerente com o texto grego original seria: parem de fazer isso. Interrompam essa prática de vocês tornarem uns aos outros mestres. Isso é o que revela para nós o cerne da questão. Tiago nos mostra que aqueles que estão em franca desobediência e difamação e calúnias na igreja de Deus, eles estão pretendendo para si o título de mestres, quando na verdade isso está em franca e aberta controvérsia com a palavra de Deus, porque essas pessoas estão sendo movidas não pelo senso de cuidado com a igreja, mas de divisão. E quando ele coloca isso, para que a gente não seja mestre, o que ele está realmente, de fato, dizendo é que toda palavra que nós dizemos, seja ela boa ou má, de alguma forma está doutrinando alguém. A sua palavra, a minha palavra, seja ela boa ou má, está doutrinando alguém. E o que Tiago nos admoesta nesse sentido é para que nós deixemos essa prática, porque nós estamos doutrinando pessoas e nós vamos responder por isso, tanto para o bem quanto para o mal. E essa, na verdade, é uma ameaça que Tiago nos faz de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor Jesus para dar cabo das nossas palavras a Ele. E ser mestre nesse contexto não é algo bom. Ser mestre nesse contexto é que eles estavam por si mesmos se fazendo mestres uns dos outros, mas não com a intenção de ver a igreja progredindo. E aqui que reside o perigo, porque eram palavras que não estavam no Evangelho, não eram palavras que vinham da Escritura Sagrada, e nem tampouco eram palavras que são usadas para o progresso da igreja, mas que nem por isso deixa de ser doutrinação. Por isso, quando nós nos encontramos para conversar, quando nós nos encontramos para falar do Evangelho, para falar de alguém, saiba que você está doutrinando essa pessoa, saiba que você está formando uma opinião dessa pessoa, para o bem ou para o mal. Tiago então nos desencoraja a esse tipo de pecado, afirmando que aqueles que se colocam nessa posição de doutrinadores, mesmo uma doutrinação errada, irão responder por isso. O problema aqui, queridos, não é o desejo de ser um líder, de ser um doutrinador, de ser um professor, de ser um pregador na igreja. Nós devemos almejar que pessoas se levantem, que o Espírito Santo levante pessoas na igreja com essas qualificações para edificarem a igreja. O problema está na motivação. O problema não está no desejo de ser um doutrinador da igreja, um professor da igreja, um conselheiro na igreja. Mas qual é a motivação? Quais são as motivações certas para que nós queiramos ensinar o povo de Deus, ter essa responsabilidade para no futuro sermos cobrados? Porque o Senhor Jesus nos diz: a quem muito é dado, muito também será cobrado. Portanto, o texto está nos desencorajando. Não sejam mestres que doutrinam a igreja de modo errado. Qual é a motivação correta, queridos? Efésios capítulo 4, verso 29, nos diz o seguinte, sobre a motivação que nós devemos ter para doutrinar a igreja. Primeiro, a motivação deve ser fazer o bem à igreja. O texto nos diz o seguinte, de Efésios capítulo 4, não digam palavras que fazem mal uns aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Fazer bem à igreja, queridos. Esse deve ser
a grande motivação daqueles que estão realmente doutrinando a igreja. O método, então, que nós podemos observar também em Efésios capítulo 4, está lá no versículo 1, do verso 1 ao verso 4. Nós falamos de motivação, que é fazer o bem à igreja, mas nós também devemos nos atentar ao método de como alguém chega a uma posição como essa e deve se manter numa posição como essa. O texto nos diz o seguinte, Efésios 4, do 1 ao 4: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. O método aqui, queridos, é o esforço diligente para manter a igreja unida. E todos aqueles que não se envolvem na boa doutrinação da igreja, mas na difamação, não estão doutrinando a igreja e não estão mantendo o vínculo da igreja no Espírito Santo. Mestres, professores, pregadores, doutrinadores são formados, queridos, na escola do Espírito, a partir do desejo de ver a igreja unida no vínculo da paz. Aqueles que se propõem a fazer com que as suas palavras ensinem, doutrinem a igreja, devem entender que a responsabilidade de manter a unidade da igreja recai sobre os seus ombros. Isso não interfere na questão de faixa etária. Uma criança doutrina outra criança com as suas palavras. Um adolescente doutrina outro. Um jovem doutrina outro jovem com as suas palavras. A responsabilidade é essa. E quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos pensar duas vezes naquilo que nós estamos falando, porque isso será cobrado de nós. E o juízo de Jesus Cristo não vai ser barato. O juízo de Jesus Cristo não é leve, porque o juízo de Jesus Cristo é imparcial. E não há quem possa escapar do seu dia do juízo. Ninguém pode escapar. Quando nós não agimos na solução de contendas na igreja, de modo a ver a igreja unida, nós não estamos sendo instrumentos de Deus, como nós vamos ver mais à frente no texto. Ao invés de sermos instrumentos de Deus, nós estamos sendo instrumentos, como o próprio texto nos diz, do inferno. Verso 2, queridos, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Verso 2, Tiago argumenta a respeito da maturidade que se expressa na forma do nosso falar. O que Tiago está querendo dizer é que nós percebemos o quanto um cristão é maduro na forma com que ele se expressa, na forma com que ele fala da igreja, ou fala dos irmãos, ou fala do evangelho. É assim que nós percebemos, dentre outras coisas, o quanto esse cristão é maduro. A primeira parte desse verso, Tiago admite que todos nós pecamos. E aqui entra a teologia da santificação, que está em progresso. Apesar de sermos cristãos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós ainda estamos num processo de santificação e pecamos todos os dias. Mas o que Tiago está fazendo ou dizendo não é uma permissão ou uma normatização do pecado. Tiago está de fato reconhecendo que nós tropeçamos em muitas coisas e que isso abala a nossa maturidade. O modo como os irmãos nos enxergam como crentes maduros. Contudo, os nossos tropeços não devem nos definir como crentes. Nós não devemos ser conhecidos como cristãos que não amadurecem nunca, que não dominam as suas línguas, que não têm critério ao se referir a um irmão, a um familiar, a um colega de trabalho, mas que são cristãos que sempre estão incorrendo no mesmo erro.
Isso não pode nos definir, queridos. Os nossos erros, os nossos pecados, eles precisam ser abandonados e não servir de definição. Os nossos pecados não tem que ser um crachá no nosso peito para que nós sejamos conhecidos como pessoas que não têm freios, que não têm critérios. E é isso que Tiago está dizendo também na segunda parte desse versículo, é que nós precisamos entender o que é um perfeito varão. Se Tiago na primeira parte desse versículo diz que todos pecamos, mas na segunda parte ele afirma que nós precisamos ser perfeitos varões e que essa é uma possibilidade, há uma contradição aí? Cremos que não. O que é então ser um perfeito varão segundo o próprio Tiago? Volte de novo à sua página no capítulo 1, verso 4 e vamos entender o que Tiago quer dizer com este perfeito varão, que também se aplica às irmãs. Capítulo 1, verso 4 nos diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, ser um varão, ser um homem ou uma mulher perfeita não é viver sem pecado. Nós vamos pecar até a nossa morte, até sermos glorificados. O que Tiago está nos afirmando aqui no capítulo 1 é que nós alcançamos ou nós conseguimos atingir um nível de maturidade. Um nível de maturidade espiritual que é revelado através da nossa fala. Se a nossa fala está firmada na verdade, no amor, se nós somos cheios de sabedoria, se nós somos cheios de compreensão e se nós somos capazes, preste bem atenção nisso, se nós somos capazes de manter o controle do nosso corpo, se nós somos capazes de manter controle sobre todo o nosso corpo, sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa língua, isso demonstra um crente maduro. Esse deve ser o alvo a ser perseguido. Conseguir nos dominar. Conseguir dominar o nosso corpo, não através de castigo sobre o nosso corpo, mas através do encher do Espírito Santo. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo não têm tempo para perder com difamação dos irmãos. Aqueles que têm a boca cheia do Evangelho, o coração ardendo pela palavra de Deus, não têm tempo de dividir o corpo de Jesus Cristo. Aquele que não tem domínio sobre as suas palavras revela imaturidade espiritual, porque ele não se preocupa com a unidade do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Versos 3 ao verso 5, Tiago utiliza 3 exemplos de grandes coisas que são dominadas por pequenas. Os versos 3 ao 5, Tiago usa o exemplo do cavalo, que é dominado por um pequeno freio na sua boca. Tiago utiliza o exemplo do navio, que é controlado e guiado por um pequeníssimo leme. E Tiago também utiliza a figura da selva, de uma grande selva, que é destruída por uma pequena fagulha. São figuras que exemplificam a condição da língua que governa toda a nossa existência. O que Tiago está querendo dizer é que se o homem, se todos nós somos capazes de domar cavalos, somos capazes de dirigir navios com um pequeno leme, somos capazes de incendiar uma selva inteira com um palito de fósforo, nós também devemos ser capazes de dominar a nossa língua. É isso que o Tiago está dizendo. Nós pomos freios em cavalos,
Os freios são pequenos em relação ao animal. O navio é dirigido por um pequeno leme. Uma selva inteira é destruída por uma fagulha. E todos nós, o gênero humano consegue fazer isso. E se nós conseguimos fazer tudo isso, nós também devemos ter a capacidade de domar a nossa linguagem. Numa selva incendiada, queridos, não tem árvore grande que se salve. Não há árvore frondosa o suficiente que resista a um fogo. Os animais dessa selva perecem. Toda a harmonia desse habitat, ela é destruída por uma fagulha. Portanto, essa é uma palavra para mim e para todos nós que estamos aqui nesta noite. Tomemos muito cuidado, queridos, ao fazer afirmações infundadas. Tomemos muito cuidado, queridos, ao dar a oportunidade ao inimigo para falar através de nós. Porque, como Tiago está dizendo, a nossa língua tem um poder destrutivo, como uma fagulha na selva. A paz e a harmonia pode ser quebrado por isso. A nossa língua pode destruir vidas. A nossa língua pode destruir trabalhos, projetos, famílias. E nós precisamos domar este pequeno órgão que está entre os nossos órgãos também. O texto nos diz que a língua ela é um pequeno órgão que controla todo o nosso corpo. Verso 6 explica que a língua é esse fogo que destrói tanto o próximo como a nós mesmos. Verso 6 nos diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nossa língua, queridos, é responsável por difamar, caluniar, contar meias verdades. Ou seja, voltando ao princípio elementar, lá do verso 1, a nossa língua é responsável por doutrinar. O texto nos mostra também que a nossa língua é o veículo que traz à tona um mundo de iniquidade que existe no nosso coração. De modo que, quando eu difamo, quando eu falo algo que é meia verdade e que para a palavra de Deus uma meia verdade é uma mentira, eu estou trazendo à tona não uma verdade do próximo, mas uma verdade sobre mim. O que está no meu coração, o mundo de iniquidade do meu coração. E o mais chocante nesse versículo é o que vem depois. O texto nos diz que ela, a língua, é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja aí na sua Bíblia o que está escrito de novo. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra é Guiena. Guiena era o lixão de Jerusalém. Guiena foi posteriormente tomado por Jesus Cristo como um exemplo do que é o inferno. Aquele lixão de Jerusalém onde cadáveres de animais eram lançados, toda sorte de lixo era lançada e as pessoas incendiavam aquele lugar e o fogo não se apagava. E um mau cheiro tremendo subia o tempo todo daquele lugar. Essa é a comparação que Tiago nos traz aqui. Mas a palavra Guiena, após Jesus Cristo tomar essa expressão para definir o inferno, é de fato o lugar onde os ímpios estarão pela eternidade. Mas o que exatamente é estar em chamas pelo inferno? Estar em chamas pelo inferno é estar sob a influência, de modo figurado,
pelos poderes do inferno. É estar sob uma influência, estar falando sobre a influência de poderes e de uma autoridade que é totalmente contrário a Deus. De maneira que quando nós nos prestamos a isso, nos prestamos a esse papel, a essa função, nós não estamos sendo governados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós estamos sendo influenciados, incendiados por princípios que só são vistos no inferno. Portanto, querido, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra de amor também. Porque muitas vezes nós permitimos que a nossa boca, a nossa língua, ela seja uma influência ruim para os nossos irmãos. E nós precisamos entender que quando nós nos damos a isso, não é o Espírito Santo de Deus que está falando através de nós, mas é o próprio inferno que está falando. Versos 7 e 8, Tiago nos identifica com outra figura de linguagem, que é o veneno mortífero. Tiago diz que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E veneno, queridos, nós podemos ter plena certeza de que aquilo que mata o nosso próximo também pode nos matar. De maneira que quando eu enveneno o meu próximo, na mesma proporção eu estou me envenenando. Eu estou envenenando o meu coração, envenenando a minha mente, o meu coração, e não estou me enchendo do Espírito Santo. Porque essa é a ordem que Paulo nos dá em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito Santo e não dei lugar ao diabo. É tão sutil isso, queridos. É tão fácil dar lugar ao diabo. É tão fácil dar lugar à nossa carne. Mas o que o texto está nos mostrando e nos orientando é que a nossa conduta deve ser regida pelo Espírito Santo de Deus e não por influências infernais. Versos 9 a 12, Tiago traz outras comparações que revela agora uma incoerência de alguém que se diz crente no Senhor Jesus, mas que é instrumento para difamar outros irmãos. Tiago compara, ele faz essa diferenciação daqueles que bendizem ao Senhor, mas amaldiçoam o próximo que é criado à imagem de Deus. De uma boca que profere bênção e da mesma boca que profere maldição. E a pergunta que nós nos fazemos ao ler esses versículos é: como podemos, queridos, estar juntos no mesmo culto, cultuando ao mesmo Deus, tomando a mesma ceia do Senhor e amaldiçoando uns aos outros? O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e tomar do pão e beber do vinho. Isso envolve uma análise daquilo que temos vivido, daquilo que temos pensado, daquilo que temos falado. Paulo não nos diz que nós devemos nos avaliar a nós mesmos e, se encontrarmos algum tipo de problema na nossa vida, deixar a mesa do Senhor. Mas Paulo nos diz que nós devemos nos avaliar e tomar da ceia do Senhor. Isso requer resolução de problemas. Isso requer pacificação entre nós.
O próprio Senhor Jesus vai dizer que a casa que está dividida, ela não subsiste. A casa que está dividida, que nós estamos nos degladiando, ela não pode subsistir. Porque nós temos um inimigo em comum, que é o diabo. E não nós somos os nossos inimigos. Como uma expressão que eu ouvi há alguns dias, nós já temos inimigos demais. Nós já temos que lutar demais. Nós já temos que nos defender demais do diabo, do mundo, dos ímpios, da carne. Nós não queremos mais inimigos do que esses. E o momento da ceia é o momento de paz, onde nós estamos selando a paz com Deus e uns com os outros. E se nós não estamos selando essa paz, nós estamos tomando a ceia em pecado. E o apóstolo Paulo nos afirma que aqueles que tomam a ceia em pecado indevidamente correm o risco de adoecer e de até morrer. É isso que o texto lá está dizendo. Não é sem motivo que muitos de vós já dormem, muitos estão doentes e outros que já dormem. Ao tomar a ceia do Senhor de modo indevido, nós estamos correndo esse risco. Nós estamos correndo esse risco. De duas uma, queridos. Ou nós somos crentes imaturos e precisamos de arrependimento e precisamos de disciplina, ou nós somos ímpios travestidos de crentes. As duas coisas não dá para ser. Ou da nossa boca jorra bênção, ou da nossa boca jorra maldição. E quando Tiago coloca essa questão de que nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o irmão que é a semelhança de Deus, em última instância nós estamos amaldiçoando quem? O próprio Deus. Se nós difamamos o nosso próximo, criado à semelhança de Deus, nós estamos difamando a quem, em última instância? Portanto, mais uma vez, para mim, para os irmãos, tomemos muito cuidado, queridos, porque as palavras serão cobradas por Jesus Cristo. Quem realmente nós somos, queridos? Quem nós temos espelhado com as nossas palavras? A Cristo ou ao mundo? É o que o apóstolo Paulo escreve num confronto à igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. O texto nos diz assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós costumeiramente achamos que um pecado é pior do que outro. É claro que as consequências de um pecado podem ser maior do que o outro, mas Paulo coloca a difamação e a maledicência no mesmo nível de um pecado de adultério, de homossexualidade, de roubo, de avareza. Então não há justificação, queridos, para esse pecado. Não há justificação para continuarmos não nos refreando. E por fim, Tiago encerra com duas perguntas retóricas e uma afirmação. Verso 11 e verso 12 nos diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que Tiago está nos dizendo aqui
é que aqueles que realmente são fonte de água salgada jamais vão produzir água doce. E aqui nós temos a teologia de fato, não da perda de salvação, não daqueles que um dia eram crentes no Senhor Jesus, verdadeiros, e perderam a salvação e agora estão difamando, mas na verdade são fontes que estão se revelando como tais. A fonte doce, jorrando água doce, e a fonte salgada, sempre jorrando água salgada. Volto no tópico anterior. Ou somos crentes que precisamos de arrependimento e disciplina, ou nós somos ímpios travestidos de cristãos. As duas coisas não dá para ser. Eu quero concluir então essa palavra dizendo, em primeiro lugar, que problemas e discórdias, queridos, podem existir. Nós somos falhos. Problemas e discórdias vão existir no nosso meio porque não existe igreja perfeita. Mas é o modo como nós resolvemos os nossos conflitos é que nos diferencia do restante do mundo. Colossenses capítulo 4, verso 6, Paulo nos diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Problema você vai ter na sua casa, você vai ter no trabalho, você vai ter aqui na igreja. Alguma coisa vai acontecer que não vai te agradar, mas a palavra de Deus é o nosso guia para resolvermos os nossos problemas. Nós não precisamos incendiar uma selva inteira para buscarmos justiça própria, porque essa é a realidade de quem busca a difamação. É a justiça própria, é fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando nós falamos mal um dos outros, nós estamos fazendo justiça como nós achamos que é justo, quando na verdade, como o texto diz, nós só estamos revelando o que há no nosso coração. O cristão não faz justiça com as próprias mãos, o cristão não faz justiça com as próprias palavras, mas há todo um processo que o Senhor nos coloca para resolver os nossos conflitos. Segunda questão que nós concluímos, queridos, e é um pedido: não acumule sentimento de raiva no seu coração. Isso é um veneno. Isso é um veneno que vai contaminar você pouco a pouco. Você vai viver uma vida amarga. Você vai viver uma vida que não tem prazer na comunhão, porque sempre vai ter aquela ideia de que é um bando de hipócrita que está aqui na igreja, que está na tua família. Você não vai ter prazer de estar na tua família, porque você sempre vai achar que aquilo ali é um antro de hipocrisia. Isso porque o seu coração já está demasiadamente envenenado pela ira. Mateus capítulo 18, verso 15 nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O texto não nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai à casa do teu vizinho e fala contra ele. Se o teu irmão pecar contra ti, vai no banco do lado e fala contra o teu irmão. Mais uma vez, isso só revela o mundo de iniquidade no nosso coração. Terceira questão: se você está em franca difamação contra seus pais, contra seus colegas de trabalho, se você está em franca difamação contra os seus irmãos em Cristo, contra pastores, contra presbíteros, resolva, querido. Resolva.
Salmo 15, versos 1 a 3 nos diz o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome, no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Nós precisamos ter maturidade para resolver os nossos problemas. Nós precisamos, queridos, recorrer mais à Escritura, e não ao que a nossa carne, o nosso velho homem sugere para nós. É mais fácil o caminho inverso, o caminho da difamação, é mais fácil. É muito mais fácil do que ter que dar o braço a torcer muitas vezes, ter que pedir perdão, mas é o caminho mais doloroso. Portanto, se nessa noite você precisa se reconciliar com seus pais, com seus filhos inclusive, com a sua família, com seus pastores, com seus presbíteros, com seus diáconos, com a sua liderança de mocidade, de UPA, de UCP, de UPH, de SAF, faça isso. Não tome mais esse veneno para a sua alma. Você está tomando veneno para o seu coração. Você está blindando o seu coração para a palavra de Deus não entrar. Não entristeçais o Espírito Santo. Não deis lugar à carne nem ao diabo. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E eu encerro dizendo que se você, de alguma forma, está sofrendo com calúnia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na sua família, seja na igreja, onde quer que você esteja, se você estiver sofrendo algum tipo de calúnia, alguma difamação, mas a sua conduta está alinhada com a Escritura, com a palavra de Deus, tenha bom ânimo, permaneça firme em sua postura, não mude 1 milímetro. O Senhor Deus está cuidando de você. O Senhor Deus vai dar o galardão tanto para você quanto para aqueles que estão te difamando. E eu quero, queridos, justificar esse sermão dizendo que essa não é nenhum tipo de palavra para destruir ou envergonhar absolutamente ninguém. Não é nenhuma palavra para afrontar ninguém, mas é uma palavra pastoral. É uma palavra bíblica para que nós vigiemos a nós mesmos, para que levemos em consideração a paz que deve reinar no corpo de Jesus Cristo, porque o Deus que foi ofendido por nós já disse que não há mais condenação. O Deus que havia lavrado dívida contra nós já disse que está pago. Por que nós então estamos gerando dívidas uns com os outros? Não deixe essa semana que começou hoje terminar sem você buscar o perdão e sem você dar o perdão a quem precisa. Não deixe essa semana terminar sem você se reconciliar, sem você buscar de fato a unidade do corpo de Jesus. E encerre qualquer tipo de atividade que esteja em franca difamação contra quem quer que seja. Pare de dar ouvidos a esse tipo de coisa. Pare de dar ouvido a pessoas que estão tentando ser seus mestres, mas que de fato está te envenenando com o próprio veneno da difamação. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, seus pais, seus filhos. Que o Senhor Jesus abençoe essa igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra e eu te peço que o Senhor de fato nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos. Que nós, ó Deus, venhamos a nos amar.
que amemos uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós, e que o inimigo, Senhor Deus, não ganhe terreno nesta igreja e nem em nenhuma outra igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra. Que da nossa boca, do nosso coração, jorre fontes de águas da vida e não fonte de água salgada. No nome de Cristo Jesus é que eu oro assim. Amém.